Então, vou chamar aqui a mesa. A primeira seria o Bolsonarismo tem futuro? A extrema-direita no Brasil. Então, eu vou chamar o João César Castro Rocha, por favor. João César, qual é o nome aqui do nosso ilustre participante? Também vou chamar à mesa o João Vicente. Paulo Henrique Casimiro. Fernando Drummond, por favor. E agora essa mesa, essa composição que seria externa e está agregando aqui ao nosso debate do auditório, com o lançamento do seu livro. Aliás, nós temos outros lançamentos também aqui, já vou divulgar todos. O lançamento seria uma roda de conversa que agora veio para cá, um Porto Seguro para as Elites, Vanhagem e as Origens do Conservadorismo Brasileiro, da autoria de Marcelo Barbosa. Tudo bem? E nós vamos chamar também à mesa, mas para tecer comentários sobre essa obra, do Marcelo Barbosa, o Roberto Amaral, e também comentário da obra do Marcelo Barbosa, Denis Marassi Jimenez. Então, como vocês podem ver, eu já vou citar aqui as obras, antes que a gente... Fernando Drummond está lançando mais uma obra da sua trilogia, que é Genocídio, o Início do Fim. E agora, o Em Nome de Deus. A de hoje é Em Nome de Deus, né, Fernando? Exatamente. Obrigada. E do João César de Castro Rocha, o livro Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. Do professor Paulo Henrique Casimiro, O Populismo Reacionário. E de Marcelo Barbosa, Um Porto Seguro para as Elites, Vanhagem e as Origens do Conservadorismo Brasileiro. Então, todas essas obras estão à venda aqui no Flive e também estarão abertas mais tarde para a sessão de autógrafo junto aos autores. Pois bem, essa é uma mesa que se uniu, ela vai girar em torno, né, da extrema-direita e, portanto, do bolsonarismo. Eu vou fazer logo a abertura, lembrando a vocês que o bolsonarismo ele, foi superado nas urnas, mas não na sociedade. Isso está muito claro nos debates, em todas as temáticas que nós tivemos aqui agora há pouco, principalmente, sendo muito enfatizado, muitas perguntas também em torno de como se alcança as camadas populares, para que a gente possa chegar a ter força também nessas camadas e superar, por exemplo, todas aquelas questões que a gente vem enfrentando no Legislativo e também na Câmara, no Senado Federal. Nós precisamos chegar nessas camadas, porque são essas camadas que votam, que prestam, que colocam esses deputados e esses senadores. Então, também foi dito aqui numa das mesas, o Lula foi eleito, ele tem feito um trabalho incrível de unificação da nossa sociedade, mas ele sozinho, ele não tem condições de alcançar uma sociedade progressista e inclusiva, como é o desejo de todos nós. Então, superar essas questões relacionadas à pauta da extrema-direita é fundamental hoje, e tão fundamental é a gente aprender com esses autores maravilhosos, que são estudiosos do assunto e vieram aqui nos trazer tudo aquilo que eles têm de melhor, justamente para que nós possamos nos organizar enquanto sociedade. E o melhor, nos organizarmos com conteúdo, porque a melhor forma da gente combater as fake news e todo esse reacionarismo que a gente tem enfrentado é com estudo e com conteúdo. Vamos aproveitar, então, agora o início da mesa. Eu quero consultá-los. Qual de vocês prefere já iniciar aqui a palavra, como a gente acabou fazendo uma composição assim mais diferenciada, como é que vocês se sentem mais confortáveis? Então, vamos lá, Fernando. Bom, eu me chamo Fernando Drummond, eu sou jornalista do Diário do Centro do Mundo. E primeiro eu queria fazer uma moção, né, em homenagem à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
O FBI e a Scotland Yard devem estar a caminho nesse momento para fazer um workshop com a Polícia Civil em matéria de investigação. São muito rápidos, junto com a mídia hereditária. E aí o professor João vai falar, mas Fernando, o que você está querendo dizer com isso? Professor João, meus amigos, se o crime que ocorreu na Barra da Tijuca foi um crime político, e aqui eu não estou fazendo afirmação nenhuma, mas para quem mora no Rio de Janeiro, achar que 4 traficantes do Comando Vermelho iriam entrar na zona oeste da milícia e matar o chefe miliciano, ou eles são do Estado Islâmico, né? Ou essa história não desce nem na primeira parte da boca. Só que já está dado. Obrigado. Já está dado. É o caso Marielle 2. É o caso Marielle 2. E aí o que a gente vê? Talvez, aliás, eu queria saudar aqui que a segunda vez que eu estou participando. Eu não sei se vocês são muito malucos e me convidar a terceira vez, mas se me convidarem a terceira vez para lançar o terceiro volume, eu já peço música no Fantástico. Mas eu vou fazer aqui algumas críticas, né? Essa mesma mídia que está recebendo dinheiro do governo federal hoje. E aí a gente cai no bolsonarismo. É a mídia que julgou, condenou e já disse, inclusive, sabe-se lá quem matou os 4 possíveis criminosos. É a mesma mídia. É a Globo, que ganhou 10 milhões para passar um trailer, que aquilo é um trailer, é um teaser, é um sei lá o quê, dos 70 anos da Petrobras na Sport TV. Dá 10 milhões para a mídia independente, para ver o que a mídia independente faz com os 10 milhões, mas não. Deram para o Sport TV. Talvez, a gente não quer isso, ministro, mas se Lula for preso, talvez a Natuza Neri vá para a vigília Lula livre dessa vez, e não a gente. O poder da comunicação é a síntese do bolsonarismo. E o bolsonarismo está longe de morrer, porque nós falhamos todos os dias. Porque o seu João, que mora na Mangueira, o Fernando, que mora na Maré, não quer saber de racismo, de discussão de racismo. É essencial, é fundamental, São corpos negros mortos todos os dias no nosso país. Mas o seu João, a dona Maria, o seu Fernando, querem saber se vão ter comida para dar para o Vicente no fim do dia. Se vai ter passagem para poder pegar um ônibus lotado e ir trabalhar. Só que a gente não faz esse discurso. A gente não sai da academia e cita Marx com razão, e cita Engels com razão. Mas está na hora da gente botar o pé no chão da fábrica. Está na hora da gente subir as favelas e falar, olha, meu querido Marcelo, o que você comprava? Quantos ovos você está comprando agora? 12? Há 2 anos atrás você comprava quanto? 4? Então o teu poder de vida está melhorando. Ah, Fernando, você está dizendo que quem mora é burro. Não, não é isso. É que são discussões que são mais importantes e que devem ser feitas antes da gente levar uma discussão acadêmica que ninguém ouve, ninguém lê, ninguém entende, mas nós, do alto de nossa sabedoria, aplaudimos e dizemos, nossa, realmente, daqui a um tempo nós faremos a revolução. O cavalo, citando nosso amigo Leandro Forte, o cavalo passa novamente encilhado na nossa frente, voltando ao caso da Polícia Civil. Quem solucionou? De maneira brilhante. A Polícia Civil
bolsonarista de Cláudio Castro. Quem mandou ajuda? Polícia Civil de São Paulo, de Tarcísio. O estado do Rio é um dos 2 estados que não tem o perito-chefe na perícia. O quiosque estava funcionando 2 horas depois. O estado do Rio, eu vou repetir, a nossa Medellín não tem um perito, é um dos 2 estados que o chefe de perícia é um delegado. Nossas instituições estão corroídas. E a quem interessa, e aí a gente tem que falar, a quem interessa falir o Rio de Janeiro, não monetário, porque já está falido há muito tempo, quem interessa falir o Rio de Janeiro, que é o coração ou o cartão postal do Brasil? As narcomilícias pentecostais. E me desculpem se aqui tiverem, e temos vários exemplos de evangélicos progressistas. Só que se você esvazia esse debate crítico que a gente está fazendo, que a gente iniciou, é exatamente o que eles querem. Se você cala a Sâmia, é exatamente o que eles querem. Se você cala o meu amigo Glauber Braga, é exatamente o que eles querem. Glauber ainda mais que é do Rio de Janeiro. Glauber que anda sem segurança. Então, só eu estou vendo que a mesa tem muita gente, eu vou ser econômico nas palavras, mas só para encerrar, quem não se comunica se trumbica. Frase, né, mais batida, mais velha do que andar para frente. Mas é real. Nós perdemos as eleições. A gente ganhou o executivo por 50,9%. Aí vamos dizer, não, mas fecharam as estradas. Não, mas em 2018 perdemos porque... E aí eu não vou ter tempo, mas nesse meu segundo livro eu elenco os inúmeros fatos que fizeram a gente perder a eleição em 2018. Não, mas em 2018 foi a facada, que não foi facada, mas que foi, mas que talvez não tenha sido. Não. Fato é que 58 milhões de brasileiros, o professor João vai falar muito melhor do que eu sobre dissonância cognitiva, mas 58 milhões de brasileiros votaram agora. Não teve facada agora. Foi a segunda maior votação, igual aos Estados Unidos, a segunda maior votação de um candidato a presidente na história do país. Primeiro foi, obviamente, o Lula que ganhou. Então, a gente está dando resposta ou a gente é revolucionário de nota de repúdio? Morre sempre do nosso lado. Nunca o engano é do lado deles. Alguém me dizia, e agora prometo encerrar, alguém me dizia, num chat lá do DCM, dizia o seguinte, mas vocês estão dando repercussão porque ele é branco, porque ele é médico, porque ele é classe média, ele é da classe média, é um bairro rico, não sei o que lá, mas e os pobres que morrem? Exatamente. Foram na Bahia no mesmo dia, 6 ciganos foram assassinados. Governo do PT. Há quatro mandatos do PT. Mas por que se deu mais? E aí eu que não defendo mídia hereditária, grande mídia, de forma nenhuma. Agora, por que, professor João, se fala tanto no caso dos médicos? Porque é um atentado à democracia. Talvez pior do que o dia 8 de setembro da Revolução do Cocô. Da Revolução das Fezes, lá da dona Fátima de Tubarão. Né? Por quê? Porque começaram a nos matar após isso, que já mataram Marcelo Arruda, já mataram o Mestre Moa, e a gente vai se acostumando até a próxima morte. E a barbárie vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, desculpe eu vir com essa baixa estima, mas eu acho que é hora da gente colocar, porque a hora é agora. Daqui a 3 anos pode ser tarde demais, pode ser muito pior.
O bolsonarismo está muito vivo. O Nicolas bota uma... Desculpa a expressão, com perdão do meu francês. Mas a porra de uma peruca e ganha 3 milhões de seguidores nas redes. Cometendo transfobia. É isso? A gente vai aceitar isso? Então, menos Globo, mais rádio comunitária, que seu Paulo Bernardo acabou no governo Dilma. Não é verdade, ministro? Rádios comunitárias, por exemplo, na Mangueira, que eu estive lá, ministro, são exemplos de tecnologia sucateando. E sabe quem está dando sopão agora? E sabe quem está fazendo o programa agora? Agora e mais tarde, para quem está com fome? A Igreja Universal do Reino de Deus. Em quem a pessoa que está passando fome vai votar? Em mim, que vou chegar e vou dizer, não, vamos lutar contra a desigualdade social, como diria Marx, o capitalismo, a exploração do homem pelo homem, ou o pastor que está dando o seu pão para ela todo dia? Vai ser o pastor. Então, é necessário resgatar, para finalizar mesmo, as rádios comunitárias, a base. E nós temos dinheiro para isso hoje. Não me venham dizer que o gabinete do ódio tem muito dinheiro de empresário. Se tem 10 milhões para botar numa droga de um clipe mal feito da Petrobras na Sport TV, nós temos dinheiro para fortalecer a comunidade de base, para defender os sem terra, para não deixar virar aquela pataquada que foi a CPI, para não deixar girar cortes deles, porque cortes dele é inadmissível, encerrando, João, é inadmissível que uma postagem do ministro Padilha tenha 1000 curtidas desmentindo uma fake news depois de 6 horas de publicada. 1000 curtidas. O Nicolas fala, oi, fé em Deus, tem 3 milhões. Impulsiona a droga do tweet dele, do Facebook dele, sei lá, do que ele postar. Não dá para a gente continuar perdendo. E a nossa grande derrota hoje ainda é a comunicação. Porque o governo vai bem, os índices vão bem, mas quando você vê a revista Isto É, Exame, elogiando o governo Lula e o Haddad, há algo de muito errado no reino da Dinamarca. Desculpa, gente, meu nome é Fernando, é isso. Passo aqui para o João. Os conservadores deveriam combater, né? Ela foi proporcionada por uma outra coisa, né? Que é um instrumento fundamental do bolsonarismo, é o grande instrumento do bolsonarismo, né? O professor João César acredito que vai falar um pouco mais sobre isso, mas que, num certo sentido, ele não depende do bolsonarismo. Né? Eu estou falando dessas bolhas informacionais, né? De rede social, né? De distribuição de fake news, o que até me parece que a gente, por um longo tempo, a gente atribuiu à fake news, à mentira, uma importância que, na verdade, ela não tinha tanto, e eu vou dizer para vocês por que eu penso isso. Né? O que são essas bolhas informacionais? Elas são modos, elas são espaços de construção de visões de mundo. Né? De fortalecer certas narrativas. Certo? Criar identidades políticas fortes, vinculadas no caso específico, ao bolsonarismo. Né? É ali que circulam, bom, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Se a gente mesmo já não recebeu umas coisas, eu esteve nesse espaço, eu puder ver de ofício, já entrei várias vezes nesses grupos bolsonaristas para ver como funcionava. Mas vocês sabem, né? A gente recebe, a gente conversa com as pessoas. Né? E eu, que venho de uma família de classe média baixa do interior, eu sempre brinco com os alunos mais jovens, as barbaridades bolsonaristas, as barbaridades da extrema-direita, elas não são novidades, expressamente, a gente ouvia na rua. Não é? O que essas bolhas informacionais permitiram foi uma agregação, né, e dar uma identidade forte de extrema-direita para essas pessoas que estão integradas nessas bolhas, nesses grupos de WhatsApp, de Telegram, redes sociais. E eles têm uma capacidade de mobilização muito rápida. Não é? Por isso, entre outras coisas, que um tweet do deputado Nicolas pode, em 3 minutos, ter 3 milhões de curtidas.
Eles têm uma capacidade, são caixas acústicas que têm uma capacidade de repercussão monumental. Isso é a base da extrema-direita. É isso que cria, que fortalece, que cria as condições para a repercussão, para o fortalecimento, para a conformação de uma visão de mundo extremista de direita no Brasil. No Brasil e no mundo. Essas duas coisas estão relacionadas, portanto, como eu tentei deixar claro aqui, bolsonarismo e essa base, digamos assim, informacional da extrema-direita. Agora, elas não são necessariamente, elas não são necessariamente a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Se o Bolsonaro for preso amanhã, né, a extrema-direita acaba? Não. O bolsonarismo, né, ou o tipo de adesão ao Bolsonaro e os seus lugares tenentes, os seus aliados imediatos, ele pode, inclusive, desaparecer no melhor dos mundos possíveis. Isso não significa que a extrema-direita perca a sua base de mobilização. Porque a base da mobilização da extrema-direita depende dessas estruturas de construção de visões de mundo. Né? O que não quer dizer, evidentemente, que daqui a 4 anos, quando a gente tiver novas eleições, vai ter um novo Bolsonaro com a mesma capacidade de agregação de votos que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro é, evidentemente, uma liderança política competente, né, nesse sentido. Competente para esse colapso civilizacional que a gente viveu. Né? Mas capaz. Né? Foi capaz de agregar em torno de si uma série de demandas. Mas mesmo que não surja imediatamente, né, na próxima eleição, uma figura tão capaz quanto o Bolsonaro de fazer o que ele fez, isso não significa que nós tenhamos que nos... Perdão. Que nós tenhamos que nos acomodar e achar que a extrema-direita está derrotada. Porque o único jeito de derrotar a extrema-direita é implodir as formas como ela cria a sua visão de mundo. Não é derrotar um líder, apenas, por mais forte que seja esse líder, e por mais que reconstruir uma liderança, a gente sabe disso, né, leva tempo. Né? Pode ser que não seja para a próxima eleição, pode ser que o Tarcísio não emplaque, pode ser, enfim. Mas essa base informacional que permite à extrema-direita florescer e se tornar esse fenômeno político extraordinário que a gente testemunhou no Brasil nos últimos 5 anos, isso não vai ser desmontado com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, com os aliados imediatos do Bolsonaro, com o partido no qual o Bolsonaro está. Isso está para além, tem uma capacidade de repercussão política, de construir identidades políticas, de construir visões de mundo extremistas, que é muito maior do que qualquer indivíduo ou conjunto de indivíduos é capaz de formular. Né? Então, se a gente quer, para concluir, a gente pode voltar, enfim, depois a algumas questões, mas para concluir essa minha fala inicial, se a gente quer entender como a extrema-direita é capaz de sobreviver, a gente tem que olhar para esses espaços. Né? E repito, e agora sim para concluir, né? Por que eu acho que a questão da fake news foi muito supervalorizada pela gente? Porque aquelas pessoas que estão ali, né, as pessoas não recebem uma notícia falsa e de repente mudam de visão imediatamente, senão isso aconteceria com todos nós. Né? As pessoas que estão ali têm uma disposição prévia a aderir àquela visão de mundo. São pessoas conservadoras, reacionárias, que têm visões de mundo intolerantes. Né? Só que isso talvez estivesse ali oculto, em algum recanto da sua personalidade, constrangido por uma sociedade que, digamos assim, dava menos espaço para a manifestação dessas formas de barbárie. Né? O que essas redes sociais são capazes de fazer, esses espaços de repercussão, de construção de visões de mundo, não só fortalecer, como oferecer para essas pessoas narrativas, ideias, né, discurso, opiniões, que vão fortalecer essa visão e dar uma identidade mais robusta a essa visão extremista, né, que elas enfim, boa parte, é claro que isso pode acontecer, mas boa parte delas não foi convertida simplesmente por ler uma notícia falsa. Né? Então, isso é um processo muito mais complexo do que muitas vezes pode parecer. É um processo que tem uma resistência, uma capilaridade, uma capacidade de permanência que é difícil antever como e quando ele vai acabar. Né?
Então, se nós queremos entender a extrema-direita e combater a extrema-direita, é para esses espaços que a gente tem que olhar. Obrigado, gente. Eu tinha preparado uma intervenção que, obviamente, vai mudar em função da mesa que a gente está participando, né? Graças à subversão do meu querido professor João César de Castro Rocha, que tem muita responsabilidade no sentido de ativar determinadas dúvidas que eu tive para escrever esse livro aqui, né? Esse livro fala de um autor do século XIX, né? O Van Hagen. Mas ele, quando eu escrevi, na verdade, eu estava interessado em trabalhar certas dúvidas com relação à atualidade política brasileira mais recente, né? Eu notava algumas coisas que haviam acontecido no século XIX, algumas coisas que tinham se repetido no século XX, né? E que agora, nesse momento que a gente vive no século XXI, pareciam não se repetir mais, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: Van Hagen é pertencente a uma tradição conservadora, né? Uma tradição que vê na construção do Estado, né, um fim em si mesmo. Não é construção da sociedade, não é como os liberais, a ideia de construir instituições de mercado que vão fazer a igualdade com base em critérios de propriedade, acesso à propriedade, não é nada disso, né? Essa tradição conservadora é uma tradição que vem desde a independência, quando a gente não tinha uma nação. Não houve uma nação que foi criada em 1822. Foi criado um Estado, não é? Então, as tarefas que foram colocadas naquele momento ali não foi organizar uma cidadania, não foi criar um recorte cultural, ou melhor, o que houve foi uma tentativa de criar um recorte cultural para um país que era um arquipélago. Um arquipélago que era diferente do Rio Grande do Sul, era diferente do Grão-Pará, era diferente aqui na corte, centralizada no Rio de Janeiro, né? Então, as tarefas naquele momento foram 3 tarefas muito claras, que foram criar uma burocracia de Estado, manter o território e manter a integridade do território, melhor dizendo, né? E, enfim, esse tipo de coisa, né? E essa mentalidade autoritária, ela perpassa o conjunto da história brasileira. Isso vai começar a mudar, na minha percepção, em 1988. Com a Constituição de 88, as forças do debate político que emergem não são forças conservadoras, são forças liberais que eram expressas no PSDB, né, que tinha o Fernando Henrique como seu grande, digamos assim, irradiador de ideias, né, e no nosso campo, né, o campo da esquerda, era o Lula, que era ligado ao novo sindicalismo, ligado às forças que defendiam uma atuação de baixo para cima, né? Tivemos depois Dilma e, com o golpe de 2016, essa tradição conservadora tentou se reconectar com o Temer sem êxito, né? Sem êxito. Eu me lembro que o Temer dizia uma coisa interessantíssima. Quando houve o ajuste fiscal, ele dizia o seguinte: não, esse ajuste aí é brincadeirinha. Daqui a 10 anos, isso não é para 10 anos, daqui a 2 anos a gente revê isso. E como é que chama? A Faria Lima disse: não, isso é para ficar. O problema é o seguinte: esse programa do Temer não era um programa capaz de ser aplicado dentro da democracia. Era impossível. Por isso é que as classes dominantes se deslocaram em direção ao bolsonarismo. E esse, sim, tinha uma atração de massas capaz de disputar com a esquerda a base da sociedade e implantar um programa que os conservadores e os liberais não tinham mais condição de fazer. Essa é a grande modificação que houve na política brasileira. Nós não estamos diante de um fenômeno conservador. Nós estamos diante de um fenômeno extremamente regressivo e reacionário. Nós estamos acolhendo um fenômeno que é estranho à nossa
a nossa cultura política. Não é que a sociedade brasileira não tenha sido autoritária, ela sempre foi autoritária. Mas o fascismo era uma coisa estranha. Né? O que acontecia no Brasil era que setores conservadores atuavam com métodos fascistas, como aconteceu no Estado Novo e como aconteceu no AI-5. Mas essas forças não eram forças fascistas, eram forças conservadoras e queriam manter a sociedade dentro dos parâmetros que vinham desde o século XIX. A gente está diante de outro fenômeno. Por isso, que disputar com o bolsonarismo não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque na base vai ter que fazer algo parecido com o que o Fernando falou. Entendeu? Ter uma atuação e ter, além de uma atuação, uma gramática para conversar com o povo que a gente não tem tido. Né? E em cima, a gente tem que entender que se não há centro, a esquerda, de alguma maneira, tem que se deslocar em direção ao centro. Não no sentido que o meu professor aqui me fez uma reprimenda que eu acho correta. Não no sentido da institucionalização, mas no sentido de entender que é necessária uma cultura cívica na base da sociedade, ou seja, entre os trabalhadores, né, entre os movimentos sociais, né, na defesa da democracia e da legalidade política, na defesa da Constituição. É isso. O que tem condição de funcionar como anteparo, né, diante da maré montante, e de certa maneira isso já foi testado. A campanha de 2022 foi uma campanha feita dessa forma. Né? As forças da legalidade, nós não éramos uma força institucional, nós éramos a força da legalidade. Isso é muito importante. Né? A legalidade constitucional. Nós temos uma Constituição que, obviamente, não é uma Constituição socialista. Do meu ponto de vista, do meu espectro político, eu preferia que ela fosse socialista. Ela não é. Mas ela não é estranha a desenvolvimentos dentro da sociedade que possam conduzir, não agora, a um horizonte socialista no país. Diante disso, eu acho que é possível, sim, enfrentar o bolsonarismo, e quero agradecer também ao João, porque a gente começou a pensar nessas questões. Eu comecei a pensar no centro, mais ou menos no mesmo momento que ele começou a pensar na extrema-direita. E a gente começou, lá desde daquele longínquo 2018, né, como reação ao bolsonarismo, a gente começou a escrever um pouco sobre isso. Né? Ele, obviamente, já vai para uma trilogia nesse sentido, né? E eu agora fiz a minha modesta contribuição que está aqui no meu livrinho. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer, ingressar nesse debate, que vocês tão bem colocaram aqui hoje. Perfeito. Inicialmente, eu agradeço muito a Flívia. É uma grande alegria participar desta conversa com o Paulo, cujo trabalho sobre o populismo reacionário é muito importante para compreender o desafio que enfrentamos. Com o Fernando, estamos sempre juntos no DCM, e, de fato, a questão da instrumentalização da religião é indissociável do bolsonarismo e também do trumpismo, do Marcelo Barbosa, que é um amigo de mais de década, e que tem um trabalho muito importante, e é fundamental esclarecer que o bolsonarismo ou a extrema-direita transnacional precisamente não são conservadores. É algo muito distinto. Filhão, mostra o livro para todo mundo. Olha, se eu fosse vocês, eu comprava o livro, não por mim, por ele. Eu vou tentar, na nossa conversa, manter 10, no máximo 15 minutos, de modo que não somente possamos escutar o ministro, os comentadores, mas também dialogar com vocês. A contribuição que eu gostaria de trazer hoje é propor uma reflexão, dando alguns passos atrás, para talvez um passo adiante. Me parece que é indispensável que nós compreendamos que o fenômeno político mais importante do século XXI até hoje é o avanço transnacional da extrema-direita. Não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno argentino, não é um fenômeno norte-americano. É um fenômeno transnacional. E é praticamente incompreensível este avanço transnacional da extrema-direita
se nós não tivermos a honestidade intelectual de reconhecer que ele é muito pior do que pareceria à primeira vista. Porque o avanço transnacional da extrema-direita ocorre no mundo inteiro, pelo menos da primeira vez, por meio de eleições livres e democráticas. Em 2018, podemos questionar algumas questões básicas, mas eu não questiono a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Ele efetivamente foi eleito no segundo turno com 12 a 13 milhões de votos a mais do que o Fernando Haddad. Isto é, o Jair Messias Bolsonaro conquistou neste país corações e mentes. E no segundo turno de 2022, no dia 30 de outubro, ele obteve impressionantes 58 milhões de votos. O Donald Trump, embora perdendo as eleições para o Joe Biden em novembro de 2020, obteve inéditos 73 milhões de votos, a segunda maior eleição norte-americana, atrás, evidentemente, apenas o Joe Biden, mas uma eleição que individualmente é superior às eleições do Barack Obama. Então nós precisamos de honestidade intelectual para reconhecer um fato que, como diria o poeta, uma verdade, não sei se dura ou caroável. A extrema-direita, no século XXI, aprendeu a conquistar corações e mentes, sobretudo das gerações mais jovens. Esse desafio é enorme, porque não se trata, como ocorreu nos anos 70 na América do Sul, de uma onda autoritária imposta a partir de coturnos e de armas. Nós agora enfrentamos um outro desafio. O desafio é de reconhecer esta capacidade da extrema-direita. Por isso, alguns passos atrás. Como entendê-la? Eu acho que tanto o Fernando quanto o Paulo, o Marcelo, já tocaram em pontos fundamentais. Neste último livro, mostra o livro de novo, filho. Agora fala assim para todo mundo: comprem o livro do papai. Compre o livro, papai. Viva o Vicente! Esse menino é uma estrela. Então, eu tenho neste livro, eu tento propor algumas hipóteses. Quando eu digo dar alguns passos atrás, é que a minha hipótese básica é que nós precisamos levar adiante o que eu chamo, sem grande pretensão, de etnografia textual. Isto é, assim como um antropólogo, quando estuda um determinado grupo ou uma determinada comunidade e escuta versões, cosmovisões, mitos, assim como seria absurdo que o antropólogo interrompesse o ancião e dissesse: não, senhor, o mundo não começou assim, foi o Big Bang. De igual forma, o meu ponto de vista, quando eu leio Olavo de Carvalho, quando eu me debruço sobre as 1000 páginas do Orville, leio 2 vezes para tentar extrair o que de fato ali há. Em nenhuma circunstância eu perco um único minuto para contestar ou para dizer é incorreto, é historicamente falso. Porque para dizê-lo eu não precisava ter lido Olavo de Carvalho, nem ter me debruçado sobre o Orville. O que me interessa é compreender como algo que nós sabemos que é objetivamente falso, como que produz um efeito que na realidade torna-se fato político objetivo. Este é o dado concreto. Não importa se é fake news ou não. Pouco importa se o kit gay, enquanto tal, nunca existiu. Pouco importa se uma madeira erótica é antes uma projeção da obsessão da extrema-direita com sexo. Na ponta, isto é, na urna, essas fake news se tornam verdade objetiva, o voto depositado na urna. Então, boa parte do meu trabalho, esse é o convite que eu faço para a nossa reflexão, é compreender como, de uma concepção delirante, realiza-se um fato político concreto. 58 milhões de votos no Brasil, 73 milhões de votos nos Estados Unidos. Isto é um fato político objetivo. Um pouco mais, ou como diria o poeta Mário de Sá Carneiro, um dos mais belos versos da língua portuguesa, quase, um pouco mais eu era quase, um pouco mais Bolsonaro teria sido reeleito, nós não estaríamos aqui agora. Um pouco mais Trump teria sido reeleito. O Trump reeleito, o golpe de Estado no Brasil teria sido dado. Então, como compreender que uma concepção delirante do ponto de vista objetivo torna-se realidade política objetiva quando abraçada por milhões de pessoas?
É isto que eu proponho pela análise do que eu denomino de retórica do ódio e de dissonância cognitiva coletiva, que é o subtítulo do meu livro. Se eu não estou equivocado, me parece muito importante que nós compreendamos que dissonância cognitiva coletiva não é igual a delírio. Repito, se uma concepção delirante é abraçada por 58 milhões de pessoas, ela deixa de sê-lo e se torna fato político objetivo. Como é possível que isto ocorra? Eu proponho que a extrema-direita, que na verdade tem uma relação de homologia estrutural com dois grandes movimentos do presente. De um lado, a onipresença cotidiana do universo digital, que trazemos o tempo todo na palma das mãos. De outro lado, com o neoliberalismo predatório do mundo contemporâneo, que é um mundo marcado pela escassez em geral, sobretudo de recursos naturais, e a resposta do neoliberalismo não é um freio, não é uma pausa, é uma aceleração de todas as formas de exploração, o que somente pode ser feito através de um projeto autoritário de poder. Então, a extrema-direita, no seu crescimento exponencial no século XXI, ela não seria possível sem esse neoliberalismo predatório e sem o universo digital. A minha intuição não é muito mais do que isso. É que é um fenômeno inédito. Inédito no seu alcance. Porque fake news não tem nada de inédito. Ora, o primeiro grande filósofo que temos notícia, Sócrates, ao ser julgado na Ágora ateniense, foi condenado à morte e a prova principal apresentada foi uma peça de teatro, uma comédia de um amigo de Sócrates, Aristófanes, que numa comédia As Nuvens fazia de Sócrates um personagem caricato que corrompia a juventude e negava os deuses. Esta peça do Aristófanes foi utilizada como prova contra Sócrates. Portanto, fake news não é novo. Desde sempre. O que é novo é o alcance possibilitado pela onipresença das redes sociais. O que significa? Eu proponho. Hoje há no mundo o que eu denomino de midiosfera extremista. E boa parte do meu trabalho, creio que do nosso, é propor conceitos novos para uma situação igualmente nova. O que eu chamo de midiosfera extremista é bem simples. E vocês compreenderão de imediato, porque faz parte do horizonte cotidiano de todos e de todas. Ela é composta por 5 elementos. Corrente de WhatsApp. Recordando que o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários de WhatsApp. Só estamos atrás da Índia. Mas a Índia tem 1 bilhão de habitantes. E a Índia acabou de bater a China em número de habitantes do mundo. Estamos à frente dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos possuem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Tem muito mais recursos, muito mais tecnologia. Por que o Brasil é o segundo maior usuário de WhatsApp do mundo? 3 razões. Primeira delas, para quem tem telefone pré-pago, quando não consegue mais baixar vídeo, consegue acessar o WhatsApp. Segunda razão, desde os seus primórdios, o WhatsApp sempre foi um aplicativo audiovisual, sobretudo. Uma porcentagem expressiva da população brasileira usa o WhatsApp para mandar áudios e para receber áudios, não para escrever. Terceiro aspecto, no princípio, pelo menos, o WhatsApp envolve pessoas conhecidas, cuja credibilidade, cuja legitimidade está dada pelo próprio contato. O que o tsunami de uma corrente de WhatsApp pode produzir, nós vivemos em 2018. Redes sociais, segundo elemento. Até ontem, as redes sociais eram domínio quase exclusivo da extrema-direita. Canais de YouTube, um sistema altamente integrado de um circuito de canais de YouTube. E acreditem, o verdadeiro local de radicalização política do mundo é o YouTube. Por fim, aplicativos, como o aplicativo Mano, que tinha como garoto propaganda não o glorioso João Vicente, mas o duvidoso Flávio Bolsonaro. E o aplicativo, como por exemplo no Facebook, há um aplicativo chamado TV Bolsonaro. Então, canais de corrente de WhatsApp, canais de YouTube, redes sociais, aplicativos. No interior dessa midiosfera de desinformação deliberada, há a produção de conteúdo, sobretudo audiovisual, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para quem como eu, que tem o hábito saudável da autoflagelação e participa de canais do Telegram e do WhatsApp, canais bolsonaristas, é muito impressionante.
Nos momentos de maior tensão política, você pode receber num dia mais de 3.000 mensagens nos canais bolsonaristas. E há um aspecto muito importante, é que existe um pacto que o próprio Riobaldo de Guimarães Rosa teria recusado. É que os partícipes da midiosfera extremista somente se informam no seu interior. Recusam de maneira decidida qualquer informação que venha da extrema imprensa, da Globo Lixo, do DCM Lixo, desculpa, Fernando, do DCM Lixo, da TV 247 Lixo, etc, etc, etc. Quinto elemento, tão grave quanto os 4 anteriores, conformando o que o Paulo chamou de criação de visão de mundo. Eu chamo a mídia amiga da monetização fácil produzida pela radicalização. E no minuto eu venho a monetização e concluo. No Brasil, e é preciso dar nome aos bois, porque a situação é mais grave do que acreditamos. Rádio Jovem Pan. Nos Estados Unidos, Fox News. Nos Estados Unidos, a Fox News acabou de fechar um acordo multimilionário, pagando uma multa estrondosa, reconhecendo que deliberadamente a Fox News mentiu durante as eleições para alavancar a campanha de Donald Trump. Foi um reconhecimento público. O acordo foi fechado, a Fox News pagou centenas de milhões de dólares para continuar funcionando. Quando esses 5 elementos estão reunidos, imaginemos agora alguém, e todos nós temos conhecidos, parentes, amigos próximos, que entraram nessa midiosfera extremista. E todos nós sabemos que o diálogo se tornou rigorosamente impossível, não porque não tenham argumentos, mas porque tem argumentos demais, embora todos falsos. Se você passa 4, 5, 6 anos no interior dessa midiosfera extremista, unicamente com essa dieta de desinformação, mas que você crê que é a informação a mais verdadeira possível, o que realmente se cria de maneira deliberada, eu estou propondo, a extrema-direita transnacional realiza isto de forma deliberada, inicialmente com uma formulação do Steve Bannon, mas que agora é transnacional. O que se obtém? Dissonância cognitiva coletiva. O que é isto? Bem importante. Não é delírio. Não é erro. Nada pode ser mais ingênuo do que dizer para um bolsonarista, você está errado. Aqui, o Freud se impõe para nos ajudar. No ensaio fundamental, O Futuro de uma Ilusão, dedicado à religião, o Freud pensa e propõe uma distinção que é fundamental para o mundo de hoje. Mais importante hoje que quando ele escreveu o ensaio, em 1921. Ele diz que devemos distinguir erro de ilusão. Diz então o Freud, erro trata-se de algo da ordem do objetivo. 2 mais 2, 4. Se você não for o Caetano Veloso, não pode ser 5. Você pode demonstrar objetivamente que é um erro. Mas diz o Freud, o que realmente é decisivo para o psiquismo humano não é o erro, é a ilusão. Por isso, o futuro de uma ilusão. Por isso, o futuro da extrema-direita. Diz o Freud, porque ilusão é um erro, mas, sobretudo, é a projeção de um desejo. E, obviamente, eu não posso dizer para ninguém, senhor, o seu desejo é equivocado. É o seu desejo. Nem o senhor comanda o seu próprio desejo. Ninguém pode lhe dizer que um desejo é um equívoco. Portanto, a extrema-direita no mundo, a midiosfera extremista, não pode ser encarada sob o aspecto do erro, apenas da fake news, mas da ilusão. Ela permite a liberação de um desejo, o retorno do recalcado, o que ajuda a compreender por que no Brasil é o país no qual a extrema-direita mais fundo chegou. Não há outro país no século XXI em que 50 mil pessoas, durante 60 dias, debaixo de sol, debaixo de chuva, tenham se reunido diante de quartéis, o que já é um crime do Código Militar, e tenham pedido democracia através de ditadura. Não há outro país no mundo no século XXI em que, num local como Porto Alegre, as pessoas tenham pedido a socorros alienígenas com os celulares na cabeça. Vocês se deram conta de que o celular estava na horizontal?
Sabem por quê? Porque para que os alienígenas pudessem ler o SOS, se estivesse na vertical não era possível ler, era preciso ter o celular na horizontal. É um nível de detalhe que é quase paranoico. O que está acontecendo? Proponho. Por que é que no Brasil a dissonância cognitiva coletiva explodiu numa proporção inédita no século XXI? Espero que tenha ficado claro. Não é delírio. Se nós compreendermos como delírio, não saberemos como reagir. Não é delírio. É uma concepção delirante que, por meio da midiosfera extremista, sendo abraçada por milhões de pessoas, torna-se fato político objetivo, concreto do real. Um pouco mais e Bolsonaro teria sido reeleito. Um pouco mais. A dissonância cognitiva coletiva, portanto, é o resultado dessa concepção delirante abraçada por milhões. Por que no Brasil ela foi tão elevada? Porque ela chegou num nível quase incompreensível. Porque no Brasil, e é preciso dizê-lo com coragem, está dito aqui no livro. Está dito, o general golpista... Obrigado, filho. O general... Mostra aí, mostra o livro. O general golpista Braga Neto. O general golpista Augusto Heleno. Porque no Brasil, e é preciso dizê-lo com coragem, as Forças Armadas, sobretudo o Exército, apoiaram a articulação golpista, que não foi adiante, porque não havia condições objetivas no que se refere ao cenário internacional para sequer o reconhecimento do golpe. Quando as Forças Armadas, antes do final do ano, emitem uma nota afirmando que as manifestações diante dos quartéis solicitando intervenção militar para manter Bolsonaro no poder, quando as Forças Armadas dizem que essas manifestações são legítimas, as Forças Armadas estão cometendo crime. Crime segundo o Código Militar. Quando o almirante, comandante da Marinha, Burnier, se recusa a passar a faixa de comando, eu propus no DCM com o Fernando, ele precisa ser preso. Prisão militar. Quando a Polícia Militar do Distrito Federal escolta os milhares de manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes, aqueles manifestantes, temos coragem de dizê-lo, aqueles manifestantes, para além da sua concepção delirante, tiveram uma confirmação inesperada da realidade, das forças de segurança e das Forças Armadas que foram coniventes com aquela articulação golpista. No Brasil, a dissonância cognitiva foi mais longe do que todos os outros lugares, porque no Brasil, o passado da ditadura militar, com o qual nunca acertamos contas, o revisionismo da ditadura militar permitiu que as Forças Armadas tivessem este papel lamentável, recordando nos Estados Unidos, quando Donald Trump, durante a campanha, esvaziou uma rua, esvaziou uma igreja para tirar fotografia com a Bíblia, e estava o comandante das Forças Armadas, no dia seguinte, ele fez questão de convocar a imprensa e pedir desculpas à nação, dizendo, eu, como comandante das Forças Armadas, não deveria ter estado lá, porque nós somente temos compromisso com a Constituição. Agora, quando ele transferiu o comando, ele fez um discurso notável e ele disse, porque eu não jurei para um presidente, mas para a Constituição. Porque eu não jurei para um projeto de tirano, Donald Trump, mas para a Constituição. Nós não temos no Brasil Forças Armadas confiáveis. No Brasil, o Exército conspirou. Augusto Heleno conspirou. Braga Neto conspirou. Luiz Fernando Ramos criou o orçamento secreto. O general Vilas Lobos deveria ter sido preso em 2018, quando ele publicou um tweet inaceitável para um general, criando uma pressão absolutamente ilegal em relação ao Supremo Tribunal Federal. A nossa incapacidade de lidar com o passivo militar da ditadura mais recente torna a nossa democracia muito fragilizada. Concluindo, o que fazer? Como a revolução não é mais possível, a resposta do Lenin terá que ter uma pequena modificação. Compreender 2 pontos. A extrema-direita é bem-sucedida
Porque a extrema-direita é, sobretudo, um modelo de negócio. Modelo de negócio. A retórica do ódio, que é essa forma de tornar o outro, não um outro sujeito com suas próprias opiniões, mas o inimigo a ser eliminado, que é o objetivo da retórica do ódio, a produção de medo para a criação de uma resposta, o ódio. E o ódio para ser canalizado contra figuras específicas. Por exemplo, Paulo Freire, Lula, sempre assim, para produzir bodes expiatórios em série, o que mantém a militância da extrema-direita permanentemente mobilizada. A retórica do ódio, ela é um meio de monetização. É uma forma de capturar a atenção tão disputada nas redes sociais. Formas de enfrentar, uma forma possível, porque nós não vamos derrotar a extrema-direita no campo da política. Sejamos realistas. No campo da política, a extrema-direita, no que se refere à manipulação das redes sociais, está anos-luz à nossa frente. Anos-luz à nossa frente. Basta ver o que aconteceu quando uma assessora da ministra Aniele Franco fez uma postagem inaceitável. Em menos de 24 horas, a extrema-direita conseguiu sua demissão. Basta ver o que aconteceu ontem, quando houve uma dança absurda, inaceitável na apresentação de um programa do Ministério da Saúde. Aquilo não é nem um tiro no pé, aquilo é uma bomba atômica no próprio pé. Em menos de 24 horas, a extrema-direita inundou as redes com aquela imagem repetidas vezes. Nós não vamos derrotar a extrema-direita no campo exclusivo da política. Mas nós podemos derrotar a extrema-direita no campo mais generoso da polis. Para tanto, a desmonetização das redes de ódio é imprescindível. Mas não apenas isto. E nós temos aqui advogados, temos uma juíza, que é a Raquel Braga. Nós precisamos começar a lançar mão, sem pejo, de instrumentos do Código Penal brasileiro. É compreensível que a esquerda tem dificuldade de fazê-lo por uma questão de história. Quer dizer, isso sempre foi utilizado contra a esquerda. Então a esquerda tem uma dificuldade de utilização desses instrumentos. Mas fake news não é crime. Não existe a tipificação de fake news como crime. Se não há lei, não há crime. Se não há crime, não pode haver pena. Se não há pena, o que vinge é a impunidade. A extrema-direita viceja nessa impunidade. E viceja, sobretudo, porque os crimes da extrema-direita quase sempre são digitais. Mas a justiça, como não poderia deixar de sê-lo, é analógica. No entanto, fake news não é crime. É bem importante que a esquerda deixe de dizê-lo. Na lei brasileira, hoje, fake news não é crime. Não existe o tipo legal fake news como crime. Agora, em 99,99% dos casos, não há fake news que não incorra em crimes. Por exemplo, vamos dar nomes. O deputado federal Gustavo Gayer, de Goiânia, fez uma postagem que depois ele apagou. Eu tenho a postagem. A postagem diz assim: Lula proíbe entrega de donativos no Rio Grande do Sul, porque só serão retomados quando ele puder tirar foto. Raquel, me ajude. Lula proíbe. Isso é crime de calúnia. Está atribuindo ao presidente Lula uma ação que ele não tomou com a intenção de difamá-lo, de produzir prejuízo político. Crime de calúnia, de acordo? Está no Código Penal. Recentemente, o Estado de São Paulo, e foi replicado por um deputado federal de São Paulo chamado Paulo Bielinski. Lula intervém no Banco de Desenvolvimento Latino-Americano para facilitar um empréstimo à Argentina e, com isso, favorecer a esquerda na eleição. O empréstimo foi feito em julho, a Argentina pagou em agosto, o CAF é composto por 21 países, 20 dos 21 países votaram a favor do empréstimo. Se alguém atribuir ao presidente Lula qualquer ação no sentido de facilitar a liberação do empréstimo, não vamos perder um segundo da nossa energia recorrendo à noção de fake news. É crime de calúnia. Então, é muito importante que a esquerda, e sobretudo o governo, principie a lançar mão de instrumentos existentes. Não é preciso criá-los, não é preciso desenvolver uma polêmica tese de regulação das redes sociais, é preciso lançar mão dos recursos existentes. A extrema-direita, no mundo inteiro,
tem como estratégia de ação testar constantemente os limites da legalidade. Há 10 anos atrás, seria impensável que o deputado federal com o maior número de votos do país subisse à tribuna da Câmara Federal no Dia Internacional da Mulher, colocasse uma peruca loura, deliberadamente desgrenhada, deliberadamente caricata, assumisse a personalidade de Nicole para fazer um discurso transfóbico. Há 10 anos atrás seria impossível. Há uma série de crimes que o deputado federal Nicolas Ferreira incorreu. Nada aconteceu. Se Bolsonaro tornou-se presidente em 2018, é porque o Bolsonaro, desde o final dos anos 90, cometeu uma série não pequena de crimes. Nós nunca reagimos com instrumentos que existem na lei. Portanto, a extrema-direita não será vencida no plano da política. Esqueçamos isso. Espere sentado ou você se cansa. Já dizia o samba do Chico Buarque. Mas ela pode ser derrotada no plano mais generoso da polis. Foi assim que nós a derrotamos em 2022 no Brasil. Foi no plano mais generoso da polis, como o Marcelo mencionou. Desmonetizar as redes de ódio e reconhecer que a estratégia da extrema-direita implica no cometimento de crimes em série. Nós precisamos começar a recorrer aos instrumentos legais existentes para coibir a ação da extrema-direita. Há outras ideias que eu desenvolvo, mas o João Vicente terminará dizendo para você o que eles têm que fazer, filho. Pão para o livro, papai. Muito obrigado. Há uma dificuldade para o observador do processo histórico, que é normalmente confundir as aparências com as essências. E dominados pela aparência, que não revela nem a realidade, nem a verdade, nós fazemos frequentemente análises políticas que nos levam a erros táticos e a erros estratégicos. Quase sempre, o erro estratégico faz com que a casa caia em cima da gente. Nos últimos anos, empolgados pela aparência do avanço das forças progressistas, nomeadamente as 2 eleições de Lula, nós nos convencemos que éramos uma sociedade avançada, que éramos uma sociedade progressista. E eu falo do meu campinho restrito, e à esquerda, eu falo dela, e nós da esquerda, de repente, não mais que de repente, tomamos um susto, como se nós estivéssemos atravessando a Rio Branco e vendo um ET entrando no metrô. Descobrimos, graças a Jair Messias Bolsonaro, que essa é uma sociedade reacionária, é uma sociedade racista, é uma sociedade preconceituosa e não poderia deixar de ser. O que ocorre é que, viciados em analisar a aparência, nós nos esquecemos da formação histórica, social deste país. Nós nascemos numa feitoria, nós nascemos no ajuntamento de terra e de gente, nós ficamos aqui, primeiro a bandeira da corte, montávamos uma colônia que se alimentava do escravismo, que se alimentava do genocídio dos índios, das populações nativas, uma população, uma classe dominante mais preguiçosa, que nunca trabalhou, que vivia do que lucrava com a exploração da mão negra, filha do engenho, filha da exploração do branco pobre, cujo símbolo é idolatrado em São Paulo, os bandeirantes, as primeiras milícias, predadores de índios, que escravizavam ou exportavam,
assassinos, que não têm nenhuma contribuição para o avanço do território nacional, não tem nenhuma contribuição para o avanço do Oeste, que foi determinado por razões econômicas, a lavra do ouro e das pedras do Oeste e Minas do Oeste. O avanço se deu pelos cearenses e piauienses que desceram com a carne seca e vieram alimentar o Centro-Oeste. Uma sociedade é natural a exploração do homem pelo homem, e que é natural o morticínio. Nós assistimos aqui há pouco, um parênteses, desculpa a referência pessoal, eu estava em janeiro, fevereiro, estava em Paris, e participei de 3 grandes manifestações. O Paris não chega a ser 1/3 do Rio de Janeiro. A população ainda menos do que isso. Manifestações de 1 milhão de pessoas. De manhã, de tarde, de noite. Eu perguntava, idiota brasileiro, por que isso? Porque querem aumentar em 2 anos o tempo para a aposentadoria. Eu me lembrava daquele Brasil do Temer, Brasil dessa reforma. Eu me lembrava do que fizeram com a Petrobras, sem que nós conseguíssemos 1 hora de parada, uma paradinha, não é greve não, uma parada. Vamos parar hoje. Vamos parar hoje. E a gente, acho que era o Drummond que dizia palavra pelas palavras. Você diz uma palavra, você não estava esperando essa palavra puxar outra. Quando você vê. Agora, é o seguinte, há uma questão central que não foi tocada aqui. Não existe fenômeno sem causa. Marx diria, se ele estivesse aqui, que a eleição do Messias, que nos preocupa tanto na eleição de 58 milhões, que nos assusta tanto, isso não é um raio de céu azul. Isso não é uma chuva de verão. Isso é um fato social, político, histórico. Quais são as razões disso? O que é que nós estamos fazendo para enfrentar isso? Nada muda. O mando é o mesmo, é a mesma classe dominante. E é a mesma massa subordinada. Isso resulta de 2 questões centrais. A nossa atávica prisão à conciliação. Punir militar, punir quem quer que seja. O único que eu já vi preso foi o Lula. Nós fizemos a independência numa conciliação. Não houve independência nenhuma. Foi uma negociata caríssima. Nós pagamos uma fortuna intermediada pela Inglaterra. Quem assinou o Tratado de Paz por Portugal não foi o Dom João, foi o embaixador inglês. Nós trocamos um Bragança por outro Bragança. Trocamos Dom João VI por Dom Pedro I. E não houve nenhuma alteração. Nós fizemos o império. Não mudamos nada. O império continuou com as patas fincadas na lama do escravismo. Fizemos a república, um golpe de Estado, sem nenhuma formulação teórica ou política. Foi construído por uma intriga dentro das forças sediadas aqui no Rio de Janeiro, opondo em oposição o velho e doente general Marechal Deodoro
com o gabinete de então. O Marechal estava certo que estava apenas derrubando o gabinete. Tomou um susto quando soube que estava derrubando o seu padrinho, o Dom Pedro II. Todas as nossas... diz muito o Vernage, nós somos uma civilização pacífica, uma história incruenta, não houve sangue, não houve batalha. Nós somos fruto da elite inteligente, privilegiada. Raro país viveu tantas insurgências quanto o Brasil. Só que insurgências populares e todas massacradas. Não sobrou uma para contar a história. Só teve uma. Teve uma. A chamada Revolução de 30. Por que ela deu certo? Era uma dissidência da oligarquia, comandada por 3 governadores e meia dúzia de oficiais. Uma sociedade que é feita de cima para baixo o tempo todo. O período Vargas, a ditadura do Estado Novo, era de cima para baixo, até quando é para ajudar o povo. Como a CLT do Estado Novo. É tudo de cima para baixo. Não há participação da sociedade. Há como plateia. E sempre tem alguém dizendo para a plateia não atrapalhar o desempenho dos atores. A outra grande tragédia nossa é o medo à ruptura. Nós somos conservadores até nisso. Nós temos medo do amanhã, temos medo de mudar, vamos ficar como está para ver como é que fica. O Marcelo, e eu vou tentar encerrar com isto, traz a Baia no seu livro, esse livro que eu recomendo a leitura, sem ser filho dele. Ele lembra uma frase que ficou famosa, um diário que ficou famoso, de Lampedusa. O príncipe dialogando com o sobrinho, não é isso? Diz mais ou menos, ele pede mudança. Com a mesma frase, ele diz, é preciso mudar para que as coisas fiquem como estão, permaneçam como estão. Nós aqui inovamos. Às vezes a gente muda para que permaneça. A gente permanece para que muda. Essa é a nossa história. Da continuidade, né, da conciliação. Os militares que deram o golpe de 45 são os mesmos que tentaram dar o golpe em 55. Foram promovidos generais. Os generais que tentaram dar o golpe de 55 para impedir a posse de Juscelino eram os mesmos que deram o golpe, tentaram dar o golpe em 61 para impedir a posse de João Goulart. Os generais impunes de 61 foram os mesmos que deram o golpe de 64, mataram, torturaram e roubaram. E os que prepararam o golpe de 2012, de 2016, as eleições de 2018, são a escumala, são o final, o que havia de pior dos furões da ditadura. E eles estão aí incólumes, permanecem incólumes, e nós estamos, por necessidade, negociando com o Centrão. Vou passar a palavra, então, para os comentários de Denis, por favor. Tá bem. Boa tarde. Eu prometo ser breve. Imagina, ouvindo atentamente, quero cumprimentar
o pessoal da mesa, agradecer o convite muito gentil do Marcelo Barbosa para que participasse aqui no sindicato desse evento. Eu também digo que fiquei muito honrado pelo convite do Marcelo para escrever o prefácio do livro e disse a ele que escrever sobre o Varnhagen deu um certo trabalho pela complexidade, não só do tema, que é o conservadorismo das nossas elites, como a complexidade também do autor. E digo logo de saída no prefácio que o Marcelo Barbosa é muito bem sucedido e eu também recomendo a leitura do livro. É um livro bem escrito e com uma clareza de ideias de alguém que escreve sobre um conservador sendo um militante de esquerda. E digo isso porque ele escreve sobre um conservador num momento muito difícil, não é? Diante das históricas dificuldades apontadas da nossa esquerda, falar sobre os nossos conservadores, eu acrescento que é mais difícil falar sobre o conservadorismo no momento que nós estamos vivendo. Não é? E o Marcelo é bem sucedido no livro, fala com clareza e realmente é muito didático e recomendo realmente a leitura. Eu quero só tocar em 2 ou 3 pontos que eu acho que são relevantes para o nosso debate e para aquilo que foi falado também antes. Bom, primeiro, escrever sobre o nosso Visconde de Porto Seguro, né, nosso sorocabano Varnhagen, que tem uma participação importante durante o Império, na criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é uma figura de primeira linha do nosso conservadorismo e da nossa tradição conservadora que vem do Império. A gente tem 2 ou 3 questões que eu acho que são importantes nós destacarmos. A primeira, como é que na realidade os nossos conservadores sempre tiveram relação com a questão nacional? Sempre funcionaram como um espaço de construção e reflexão política em torno da questão nacional. Evidentemente, em torno da questão nacional, sobremaneira sobre a questão da ordem e da construção do Estado Nacional. Isso é importante porque eles partem da recusa, digamos assim, e essa tradição conservadora no Brasil parte da recusa, digamos, de um certo idealismo iluminista de que nós tivéssemos, digamos, uma paz universal a partir da idealização do bem iluminista. Portanto, para os nossos conservadores, partindo, por exemplo, mais tarde, de Carl Schmitt e de outros, não há o homem universal. Há o brasileiro, há o francês, há o italiano. Portanto, a questão nacional sempre passou pela tradição do pensamento conservador. Não há o homem abstrato. Há o italiano, há o francês, há o brasileiro, e, na verdade, em torno dessa questão da constituição de certas especificidades nacionais é que repousa a tradição do nosso conservadorismo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eles chegam à questão nacional? Eu disse, a questão da ordem. Na verdade, a partir de um certo pessimismo antropológico, que o país não há povo, como nas palavras, né, citadas pelo Oliveira Viana num livro sobre direito sindical, povo no Brasil é como porcada, povo um monte de gente, como porcos, com a porcada vários porcos. Não há povo, no sentido forte da palavra. Isso é um acampamento de gente, não é? Então, a partir de um certo pessimismo dessa tradição conservadora, no fundo, o problema da ordem se impõe. O país é uma anarquia e nós temos que ordená-lo. E, evidentemente, isso passa pela própria tradição conservadora
dentro do nosso exército, tradição positivista dentro do nosso exército, aquilo que está paixão pela ordem é aquilo que está em nossa bandeira, não é? Isso é importante para que a gente consiga compreender que essa questão da ordem sempre separou os nossos conservadores dos liberais. Eles sempre foram antiliberais. E, portanto, em vários momentos estiveram, de forma contraditória, próximos a forças progressistas antiliberais. Isso sempre foi muito complicado do ponto de vista político para compreendermos que o corte fundamental aqui é aquilo que os grandes conservadores diziam. O liberalismo é contra o país. A ordem liberal é contra a nação. Sempre tiveram essa posição. Portanto, isso marca, na verdade, um posicionamento, digamos, dessa tradição conservadora em torno da questão nacional. Prossigo para uma outra questão que, desse ponto de vista, eu acho que é importante quando o Marcelo escreve um livro sobre os conservadores, pensando os problemas do nosso tempo. O que, pela primeira vez, foi formulado de maneira mais clara por um grande conservador do Império, que aqui é citado no livro, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que, quando indagado sobre a formação do Gabinete da Conciliação durante o Império, perguntam ao Bernardo Pereira de Vasconcelos como é que era possível unir no mesmo gabinete liberais e conservadores. E ele responde, é muito simples, porque no Brasil ninguém é nada. As pessoas estão conservadoras, as pessoas estão liberais. Eu mesmo, quando a liberdade estava ameaçada, fui um liberal. Quando as liberdades ultrapassaram os limites da ordem, fui um conservador. Um grande leitor de Bernardo Pereira de Vasconcelos era o Golbery de Couto e Silva, que dizia exatamente, nós estamos num país onde prevalece ondas mais duras e ondas mais liberais, sempre com a ideia da manutenção da ordem. E eu caminho já para o final da minha intervenção, dizendo que, a partir do Bernardo Pereira de Vasconcelos, se identifica uma certa tradição no nosso conservadorismo, e o livro do Marcelo tem o mérito de diferenciar conservador de reacionário. Isso é uma distinção básica entre conservadores e reacionários, do caráter oscilante do pensamento conservador e das nossas elites. Elas podem estar mais liberais ou mais conservadoras. Podem apoiar com grande entusiasmo a Revolução de 64 e, ao mesmo tempo, chamar os militares de assassinos. Não há nenhum problema quanto a isso. Não é? Foi falado com razão um dos protagonistas do golpe de 64, o Dr. Roberto Marinho, um revolucionário de primeira hora, não é? Como dizia o ex-ministro Armando Falcão, apareceu às lentes e à consciência nacional décadas depois como um defensor da democracia no Brasil. Não há nenhum constrangimento quanto a isso. Então, Bernardo Pereira de Vasconcelos identifica no Império esse caráter oscilante, ora autoritário, ora liberal, mas o que nós podemos completar? Sempre plutocrático, sempre antidemocrático, porque a verdadeira oposição à democracia não é o problema de ser democrático ou autoritário. Não é essa a distinção correta. A distinção correta à democracia, que é um governo de todos para todos, é a plutocracia. E a plutocracia é o governo de poucos para poucos. Isso que eles são. E sempre foram. E essa plutocracia sempre pode tomar uma forma mais liberal ou mais autoritária. Tá certo?
E é isso que o livro do Marcelo nos ajuda a pensar em termos da tradição do pensamento conservador que tem no Varnhagen um dos seus pioneiros. Tá certo? Seus pioneiros. E eu aí sim concluo que essa tradição conservadora no Brasil, ela sempre funcionou num espectro político como uma força que neutralizava a extrema-direita. Foi assim no Vargas, o PSD, por exemplo, o PSD do Juscelino, a aliança que o Vargas faz entre PTB e PSD sempre funcionou neutralizando, por exemplo, os integralistas. Não é? Porque passa a intentona em 35, os integralistas, Plínio Salgado e outros, agora chegou a nossa vez. Não chegou, não. Foram derrotados. Com capacidade de mobilização que eles tinham nos anos 30. Tá certo? Então, esse centro conservador sempre, com essas características que eu acabei de apontar e que estão no livro do Marcelo, sempre funcionou ao mesmo tempo. Eles estão autoritários, estão liberais, mas também sempre funcionaram como uma força de neutralização da extrema-direita. E hoje, esse centro conservador foi destroçado. Com o PSDB, com outras estruturas políticas que faziam parte dele. E, portanto, na verdade, nós temos politicamente quem tem alcance, digamos, alcance mais profundo, não é alguém como os velhos coronéis do Nordeste, com aquelas velhas oligarquias, não é isso. Mas uma extrema-direita que é uma novidade histórica no Brasil. Certo? Uma novidade histórica sem que nós tenhamos um centro conservador organizado e militante, que o Varnhagen era isso. Isso cria dificuldades para nós refletirmos sobre saídas progressistas no Brasil no momento atual. Certo? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Obrigado.